Olá, boa noite. 35ª aula do curso de Pinball Taito, placa Sintervox, segunda parte. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer o merchan aqui para o meu amigo Almir, que ele pediu, né? Ele pediu para avisar que vamos ter uma etapa final, o concurso de Pinball, lá em Joinville, Santa Catarina, tá? Então tá aqui Open House, sábado, 11 de outubro, chopp artesanal, drinks, lanches típicos. Bumpers Fest 2025, Joinville Bumpers Club, etapa final, né? Venha descobrir quem será o campeão brasileiro de pinball. Então, se você estiver passando por Joinville nessa época, vai ser 11 de outubro. Se você quiser competir, inscrições até dia 16 do 9. Maiores informações aqui no WhatsApp 47, que é o DDD de Joinville, 99652 5729, 99652 5729, DDD 47 de Joinville, né? Então deve ser bastante divertido. A namorada do meu sobrinho mora em Joinville. Se meu sobrinho estivesse lá, eu ia falar para ir. Infelizmente, ele não vai estar lá em Joinville nessa época, né? Então fica aí a dica. Quem estiver interessado, entrar em contato com o pessoal do Joinville Bumpers, a 35ª aula da placa Cintervox. Nós vamos falar aqui rapidinho de onde nós paramos, né? Então vamos aqui. Nós paramos aqui no circuitos periféricos, né? O sintetizador de voz que a gente vai falar hoje. O amplificador nós já falamos, nessa etapa aqui amplificadora, está na aula anterior, né? Nós falamos do reset ao ligar, que é formado por esse 56555. O reset manual, que é esse botão aqui que nós temos aqui em cima. Quando apertamos o reset manual, aquele botãozinho de reset, ele manda um terra para o pino reset, que vai chegar lá no microcontrolador, microprocessador e na porta paralela, né? Nós temos o oscilador formado por dois monostáveis 74LS123, né? Repara que tem uma realimentação aqui, ó, o Q entra no A e o outro Q entra no outro A. Então ele fica sempre se realimentando. Ele oscila em torno de 900 kHz e entra aqui no externo cristal, X-tal, tá aqui, né? Ele tem 16 vias de endereço, mas só são usadas 13 vias. A via A13, A14 e A15 não é usada, né? Temos 8 vias de dados, D0 até D7. Temos dois pinos de alimentação. Um pino de alimentação geral e um pino de alimentação para as memórias. Aqui dentro tem 128 bytes de memória RAM. E essa memória RAM pode ser alimentada naquele esquema de bateria, né? Que mostrei da CPU, né? Para reter dados. Só que como aqui não tem necessidade de reter esses dados, quando a máquina é desligada, desligaram direto aqui na linha de 5 volts, de forma que quando você desliga a máquina, perde os dados de memória, mas não tem importância nenhuma, né? Nós temos alguns pinos interessantes, pino de Enable, que vai para o 6821, pino de leitura e escrita, leitura nível alto, escrita nível baixo, vai para o pino RW também do 6821, BA, eu sempre esqueço o nome correto, peraí, deixa eu ver aqui na minha cola. BA é Bus Available, bus disponível. Nesse caso aqui, quando você está usando uma placa com vários microprocessadores, pode ser que ele queira pegar os barramentos do microprocessador principal. O microprocessador auxiliar pode querer usar esses barramentos. Então, nesse caso, esse BA aqui, ele é um pino de saída e indica que você está disponível de usar os barramentos de dados e endereços como você quiser, né? Como não tem um outro microprocessador aí, então não tem sentido o BA não estar sendo usado, né? Tem o pino de requisição de interrupção, temos dois pinos de interrupção, o IRQ e o NMI. O IRQ, Interrupt Request, né? Vai para o IRQB do 6821. O IRQA do 6821 vai para a instrução não mascarável, NMI, que eu vou explicar a diferença mais à frente, tá?
É, reset, né? O reset, ele reseta propriamente dito a, o microcontrolador, né? Como já falei, e também a porta paralela, aqui, ó, o reset chegando aqui, né? É MR, deixa eu ver se eu lembro aqui no manual, se eu acho aqui, MR, MR, acho que eu vou ficar devendo a vocês, não tá aqui no manual, teria que procurar com calma. MR depois a gente vai ficar devendo para vocês. Mas é um pino que tá ligado direto aqui, não tá sendo usado, tá vendo? Tá ligado direto no 5 volts, ok? Então, o que que a gente vai falar aqui? Que nós temos o endereçamento. São duas EPROMs, né? Que estão os dados do programa. Então, tem uma EPROM 401 e 402. No desenho, eu inverti. A memória, a primeira EPROM está do lado direito. Normalmente deveria ficar com o lado esquerdo, né? Que nós escrevemos da esquerda para a direita. Então, a 401 devia estar aqui, mas eu comi mosca e ficou invertido, mas não tem problema. Então, essa aqui é a EPROM 1 da Syntevox. Essa aqui é a EPROM 2, né? E como é que você seleciona EPROM 1 e EPROM 2? Pelos endereços altos, A11 a 12, e o endereço de memória válido. VMA indica que tem um dado válido no barramento. Então, quando tiver um dado válido no barramento e o endereço condizente, né, você libera esses dois pinos aqui, ó, e ele seleciona. Ó. Vai só estar funcionando um EPROM por vez. Então, ele vem aqui no pino G de habilitação desse aqui, ou no pino G de habilitação dessa outra EPROM aqui. Ok? Beleza. Outro detalhe importante é que eles provavelmente achavam que a SC01 era um equipamento muito sensível, e era mesmo, né? Sensível no sentido de ser caro. Então eles pegaram a alimentação AC, lembra aquela alimentação que detecta o nível, é uma alimentação DC apesar do nome, e ela pega diretamente o nível, é usada para monitorar o nível de tensão da rede. Eles fizeram um regulador Zener ó, exclusivo para eles, né? Para eles, para o SC 01. Então tá aqui, ó, tensão VR alimentando o SC01, e também é usado essa tensão VR nesses buffers que vão para o SC01. Ó, PS0 até PS7 é exclusivamente SC01, ó, PS0 até PS5, PS6 e PS7. Né? Então, eles usaram essa tensão aqui regulada extra nesses circuitos mais sensíveis que envolvem o SC01. Ok? Então vamos agora ao nosso PowerPoint, porque sem PowerPoint eu não sou nada nessa vida. Então vamos lá aqui. Aqui no PowerPoint, curso de manutenção, placa, aula 35, placa Syntevox. Então, no desenho, se você reparar bem, o 6821, que é a porta paralela, está no centro do desenho. Não foi de propósito, mas normalmente o que está no centro do desenho é a peça mais importante. No caso, não é o microprocessador, tá? Eu entendo que é o 6821 que é a peça mais importante, né? Então, o que que ele tem? Ele basicamente ele pega os dados aqui que vem da CPU, né? O barramento de dados D0 até D7, e leva para essas interfaces aqui periféricas, essas portas aqui. Isso aqui é como se fosse um portão de uma garagem, sabe? Você pode abrir o portão da garagem, pode fechar o portão da garagem. A garagem pode ser só de entrada, pode ser só de saída, né? Você tem dois portões de garagem, então você pode colocar um portão para ser entrada de carro, outro portão para saída de carro. É totalmente configurável, né? E é configurável por onde? Por esses registradores de controle aqui, ó. Control Register A, é referente a periférico A, o control registro B, referente ao periférico, à porta paralela B, né? E você tem uns arquivos aqui que você configura, então você configura como entrada, como saída, tudo por software, né? Então você tem uma configuração bem versátil, né? Na verdade, isso aqui foi criado para facilitar a vida do pessoal do hardware, né? Que ao invés de fazer um circuito complexo, todo com TTL, você coloca um circuito só cheio de versatilidade, né? Então é basicamente isso. Você tem uma forma, né? É um caminho para você para o dispositivo externo, né, o conversor DA, o sintetizador de voz, conversar com o microprocessador sem
está em contato direto com o microprocessador. Ele é tipo, ele é justamente uma interface, é um atravessador de dados, digamos assim, né? Baseado nisso, ele vem desses dados aqui, ó. Ele pega esses dados aqui, os chip select 0, 1 e 2, seleciona qual registro que você vai usar, né? Baseado nessa combinação aqui binária. E você também pode usar o registro para saber o que está, para pegar os dados que estão chegando no barramento para levar para o microprocessador. E você também pode ter um registro de saída, ou seja, você pode pegar os dados aqui e jogar para o lado de fora, né? Então você seleciona qual registro que você quer, se é o registro de controle, se é o registro de saída, baseado na combinação de CS1, CS2 e CS3, né? As outras entradas também seguem o mesmo caminho, tem uma entrada de reset que limpa todos os registros, entrada de habilitação para entrada de dados, read e write. Então, se você quiser escrever um registro ou mandar dados para fora, você usa o write. Se você quer ler o que está nos periféricos, você entra no modo read, aí você lê os dados que estão aqui na porta, né, quando ele está funcionando como um dispositivo de entrada. RS1, RS0, vou ter que pegar minha colinha, peraí. RS1, RS0. Controles internos. RS0 e RS1, que são seletores de registros, tá? Desculpa. Então, eu falei bobagem aqui. Deixa eu botar aqui. RS0, registro select, na seleção de registros, você seleciona qual dos 4 registros você quer trabalhar. E CS0, CS1 e CS2 é para você selecionar o chip, para você poder endereçar o 6821, tá? Desculpa. Então aqui você tem o lado do microprocessador, você está recebendo ou transmitindo dados, o microprocessador configura essa porta paralela aqui nesses pinos, né? Para configurar e dar orientações gerais, se quer mandar dados ou receber dados, né? E você está recebendo também duas requisições de interrupção, a RQ A e a RQ B. Essas requisições de interrupção vêm também do mundo exterior, né? Lembrando como é que é a requisição de interrupção, lembrando da última aula, da penúltima aula. O professor está dando uma aula, está explicando uma matéria, resolvendo uma conta, e o aluno tem uma dúvida. Só que se ele interromper o professor, ele perde a linha de pensamento. Então o que o aluno faz? Levanta a mão. Levanta a mão está indicando o quê? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu estou querendo te interromper. Aí o professor fala assim: Joãozinho, espera um pouquinho, deixa eu só terminar essa explicação que eu já tiro sua dúvida. Aí o Joãozinho fica com a mãozinha levantada, né? O Joãozinho é chato pra burro, fica com a mãozinha levantada. Quando você finalmente terminou a explicação, né? O professor terminou a explicação, ele chega para o Joãozinho: beleza, Joãozinho, qual é a sua dúvida? Aí o Joãozinho vai, abaixa a mão e tira a dúvida. Então isso é uma requisição de interrupção. Então isso aí o professor que estava seguindo o curso do programa, ou seja, que estava explicando a aula, ele vai parar e vai entrar numa subrotina. Ele vai atender a interrupção e vai processar essa subrotina, tirar a dúvida do aluno daquele momento, né? Então aqui é a mesma coisa. Essa porta paralela, né, o 6821, tem duas entradas de interrupção. Lembra que eu falei? Uma vai para IRQ, Interrupt Request, e o outro vai pela NMI, Non Mascarável Interrupt. Qual é a diferença? O IRQ, você pode, por software, desativar essa interrupção. É o equivalente o professor falar assim: oh, não, hoje eu não quero tirar dúvida, hoje não é aula de tirar dúvida, a aula de tirar dúvida foi ontem, hoje é matéria nova. Aí ele está desprezando a requisição de interrupção do Joãozinho, né? Agora pensa que também dentro da sala de aula tem o filho do dono da escola. Aí, pô, ele é o filho do dono da escola, não pode ser demitido, né? Aí o filho do dono da escola, ele tem uma interrupção não mascarável, ou seja, uma interrupção que você não pode mascarar por software. Não tem como você impedir essa interrupção. Você pode pedir para esperar, mas você não tem como impedir essa interrupção.
e a outra é uma interrupção mascarável, ou seja, você por software você mascara ela. Então, o IRQ é uma interrupção que você pode desprezar por software, e o NMI é uma interrupção que você não pode desprezar nem por software. Você é o filho do dono da escola que o professor está dando aula. Então, levantou a mão, tem que atender, né? É, então, veja bem, como é que funciona aqui no mundo exterior? Você tem a saída A do periférico, a primeira saída aqui do 6821, que vai para o conversor digital analógico, ok? E tem a saída B. A saída B é que usa o recurso onde a mágica acontece. Quando você está recebendo comandos da interface, ele está configurado para receber dados. Ele está recebendo lá da interface o comando, tocar uma música, falar alguma coisa. Então ele está no modo receber dados. Então o fluxo de informação é do mundo exterior para dentro. Quando ele está mandando o sintetizador de voz falar, ele está no modo de mandar os dados do microprocessador, que é o que sabe que o sintetizador tem que falar, para o mundo exterior, que é o sintetizador de voz. Então o fluxo é do microprocessador para o mundo externo. No caso de recebimento de comandos, é o contrário, do mundo externo para o microprocessador. Então você, por software, você muda a configuração de uma porta de saída para uma porta de entrada, a B, no decorrer do programa. A A não, a A é sempre uma porta de saída, está mandando para o conversor digital analógico, né? E aqui você tem as entradas de interrupção. Então você tem o comando 00H da interface, que é o comando sem som. Ó, ele chega na entrada CB1. O comando de reconhecimento do sintetizador de voz é um comando de saída. Você está mandando para fora e dizendo, ó, tem para o sintetizador de voz, ó, o valor que está chegando na sua entrada é uma voz, é um fonema, você tem que falar isso. Aí ele manda um ST/STB, tá? E o sintetizador de voz, enquanto estiver falando aquele fonema, ele manda um AR. Ele fala assim, ó, eu estou falando, não posso falar o próximo fonema. Espera um pouco. Aí ele manda essa informação aqui, ó. O sintetizador está entrando e vai para o microprocessador. Então, ainda temos uma saída que é uma saída de blank, que eu vou explicar mais à frente no desenho, tá? Então, isso aqui é uma entrada, sintetizador de voz entrando. Blank é uma saída, apesar dela poder ser bidirecional, tá vendo? Você pode configurar como entrada ou como saída, mas ela está como saída. O 40, o pino 40, ele só pode ser entrada. Aqui embaixo é a mesma coisa. O CB1, o pino 18, ele só pode ser uma entrada. Então ele está recebendo o quê? O comando 00, o comando de mudo da placa de interface. E está saindo o quê? Sai para o sintetizador de voz informando que tem um fonema. Tá? Então vamos ver aqui. Então, como já foi falado, né, o problema é que temos três interfaces para duas portas. Nós temos a interface, a entrada de comandos que vem da placa de interface, a saída para o conversor digital analógico e você tem a saída para o comando. Você tem três interfaces e duas portas. A versatilidade do MC6821 permite que a porta B seja programada para enviar dados, essa porta aqui B, ela pode enviar dados por esse C01 e também receber dados da placa interface, os dados de comando. Não ao mesmo tempo, tá? Ou ela faz uma coisa ou ela faz outra, não ao mesmo tempo. Enquanto ela está fazendo uma coisa, ela não pode fazer a outra. Em placas Syntevox, sem o SC01, aquelas placas mais simplesinhas, como o da Cosmic, a porta B só opera como entrada. Então aqui não precisa dessa bruxaria de o software ficar mudando a configuração da interface B. Ela só está funcionando como entrada de comandos. Ok? Aqui nós temos os dados, né? Chip select, seletor do chip. Então vamos lá, CS0 vem do 6802, valid memory address, endereço de memória válido, indica que endereços e sinais de controle no barramento de endereço e controle estão válidos e estáveis. Então, pode confiar que esses endereços que estão lá no A0 até a 11, não, 15, 14, 13 não usaram. No A0 até o A12 são estáveis, né? O CS1, chip select 1, vem da via de endereço A10 para selecionar o chip. O CS2 vem daquele 7442. Eu esqueci de falar dele, mas é aquele CI que define quem é a EPROM que a gente vai usar, né? A EPROM
1 ou a EPROM 2, mas ela tem uma terceira saída. Deixa eu voltar aqui no desenho para mostrar. Aqui. Então, que você tem o 7442, então ela tem três saídas, né? Ou vai para o CS2, que é esse aqui, ó, 6821, ou ele está acionando, endereçando 6821, ou ele está endereçando a primeira EPROM, ó, por aqui, entrada G, ou ele está endereçando a segunda EPROM por aqui, ó, saída pino 7, sai aqui, chega aqui, ok? Então vamos voltar lá no PowerPoint. RS0 e RS1 são seletores de registros internos, né? Então, por exemplo, se você colocar um no RS0 e um no RS1, você está configurando o registro B de controle. Então, você está configurando a porta B, né? Então, o RS0 vem da porta de endereço A0, o RS1 vem da porta de endereço A1. Reset. Ih, esqueci de fechar parênteses aqui. Portas A e B configuradas como entrada, tá faltando um S aqui, erro de concordância. Limpa todos os registros internos e desativa as interrupções. Ou seja, deu reset, o microprocessador vai ter que configurar todos os registros internos de novo. Enable, sinal do relógio sincronizado. O sinal do relógio. Esse pino enable eu falei bobagem. Enable é o sinal do relógio. Vamos voltar aqui. Ih, eu não estava no PowerPoint, peraí. Tá, botei no PowerPoint. E enable, na verdade eu falei besteira, agora que eu lembrei. Enable, ele pega esse sinal aqui do cristal externo, sincroniza e manda para cá. Então isso aqui é um sinal de clock sincronizado internamente ao 6802. É o equivalente ao que o 8224 fazia na placa CPU. Lembra que o 8224 sincronizava o clock? É a mesma coisa. Esse nível é um sinal de clock que está sincronizado com a CPU 6802, tá? Então, vamos voltar aqui. Próximo slide. CS01 e 2 são seletores de chip, nós já vimos, né? A13, 14 e 15 não são usados na Centervox. Então pode ocorrer um efeito de espelhamento, mas eu não vou tratar disso agora. Isso aí se aplica, senão ela fica muito longa. CA1 e CB1, como já foi dito, CA1 e CB1 são apenas entradas, olha a setinha para dentro, são apenas entradas de interrupção. CA2 e CB2 podem ser programadas, faltando de novo concordância, podem ser programadas como entrada de interrupção ou saída para algum periférico. Na Cintervox, ambos são configurados como saída. CA1 recebe sinal AR que vem da SC01, indicando que o som ainda está sendo gerado, e o microprocessador deve aguardar a liberação para envio do novo comando de fonema. Eu vou explicar o AR com calma quando eu falar do SC01, tá? CA2 bloqueia a entrada de comandos vindo da interface. Então, peraí, CA2, deixa eu mostrar aqui. Por baixo. CA2, se você pegar aqui, ó, o CA2 ele acende esse LED e o CA2, ó, ele vai para essa porta aqui, o nível 1, aí só o nível 0, só que indo para nível 0, ele vai aqui para nível 0 também, porque ele não inverte o sinal. Ele manda no nível 0, todas essas entradas aqui, ó, 2, 12, todas essas entradas aqui vão para nível 0. Essas entradas vão indo para nível 0, todas as saídas ficam travadas, tá? Independente do que vier do comando aqui da placa da interface, ela não muda de estado. Por quê? 0 com 1 vai dar 0, aí aqui inverte vai dar 1. 0 com 0 vai dar 0, inverte vai dar 1. Então, independente aqui do nível da entrada, esse nível aqui vai manter isso aqui em nível 1. Ok? Então, nível 1, quando chegar aqui, ele vai mandar um sinal CB1 que vai fazer o quê? Vai dar um comando de mudo, sem comando. Ok? Se esse aqui tiver desativado, isso aqui vai para nível 1. Então, se isso aqui tiver nível 1, isso aqui tiver nível 1, é uma porta E, vai para nível 1 também. Só que inverte, vai para nível 0. Aí aqui inverteu o sinal. Se aqui tiver nível 0,
E aqui tiver nível 1, 0 com 1 numa porta E vai dar 0, e inverte vai dar 1. Então, com essa porta aqui desativada, isso aqui vai para nível 1 e essa porta lógica se comporta como um inversor. Entrou 1 aqui, sai 0 aqui. Entrou 0 aqui, sai 1 aqui. Continuar nossa saga. CB1 recebe a informação que a interface não está enviando nenhum comando. E aquela grande porta E está mandando o CB1 lá para 6821. CB2 envia um comando para SC01 indicando que tem um comando válido a ser processado. Tá? Então envia um comando. É o strobe. Envia um comando para SC01 indicando que tem um fonema para ser falado. Né? Bom, vamos falar agora do SC01 rapidinho, para ficar mais claro. Né? Antes, só dar só uma palhinha de linguística, que tem linguistas na família, né? Minha filha também quer fazer letras, então, só para título de curiosidade, né, existiam antigamente 6 letras no inglês arcaico. Né? E essas 6 letras se perderam, hoje em dia não tem, estão mortas, né? Não são mais usadas. Porém, elas ainda estão, a alma delas ainda está na língua inglesa. Né? Então, por exemplo, primeira aula do curso de inglês, entrou no curso de inglês, você aprende o verbo to be, né? E aprende o the. O this, é o T-H-I-S, the. É um fonema que não existe na língua portuguesa, é aquele com a língua flutuando no ar, é o som TH. Esse som TH vem dessa letra aqui, torne, forne, com esse símbolo aqui, parece um P e um B junto, né? E essa letra se extinguiu, então ela virou TH no alfabeto que nós usamos, né? Só que essa letra, esse fonema não existe na língua portuguesa. Então a gente tem dificuldade enorme de falar. A gente sempre aproxima para o D, ou fala that's, né? Fala com T, ou aproxima com o fonema D. Mas falar o F, assim, que é a língua flutuante, a gente tem uma dificuldade enorme de falar. Principalmente quando a gente está aprendendo inglês pela primeira vez, né? Então, tem fonemas que existem na língua inglesa, mas não existem na língua portuguesa, né? Tem uma letra também que é o GH também aqui, ó. Isso aqui, ó. É o GH. Então ela aparece no Night, Doubtful, né? Ela é uma letra que desapareceu, mas a alma dela ainda está em algumas palavras que tem o GH, né? Então tem fonemas que existem na língua portuguesa e não existem na língua inglesa. Por exemplo, não. Esse fonema anasalado não tem na língua espanhola. Meu sogro era espanhol, tinha uma dificuldade enorme de falar o não. Ele aproximava para o non, né? N-O-N. Não. Ele não falava não, ele falava não. Ele tinha dificuldade enorme. Porque ele nasceu na Espanha, não conviveu desde a infância com fonema, então não aprendeu, morreu sem aprender. Isso é super normal, tá? Da mesma forma que a maioria de nós não vamos aprender o TH corretamente nunca, né? Então o SC01 ele é um gerador de fonemas, ele gera fonemas. Dentro dele tem 64 fonemas que tentam reproduzir a língua inglesa. Claro que é uma aproximação, tem aquela voz robotizada, tecnologia dos anos 80, tem que ser tolerante, né? Então, são 64 fonemas, cada um com seu código. Então, para fazer 64 fonemas, você precisa de 6 bits, né? Eles tentam reproduzir a língua inglesa. E, às vezes, o fonema parecido, o que diferencia é o tempo. Por exemplo, o fonema 20 é o fonema day, e o fonema 21 é o day também. Tá vendo aqui em cima? Qual é a diferença? Um é o day mais longo aqui, dura 185 milissegundos. O outro é o day mais rápido, utiliza menos da metade, 65 milissegundos, tá? A duração do som depende do clock, e ele tem um clock interno. Se isso está valendo se você colocar o clock que o fabricante usa, tá? De 720, usa não, recomenda, 720 kHz. Tem um tripode que você ajusta, na Cintervox você ajusta essa frequência. Então o fabricante do CI diz que se você usar 720 kHz no clock, você vai ter o fonema com essa duração. Quanto maior o clock, quanto mais lento o clock, maior a duração do fonema, né? Então isso aqui está com uma duração padrão de uma frequência de clock de 720 kHz, se não me engano, né? Então aqui você tem todos os fonemas, né, que são produzidos. A duração do som depende do fonema, podendo variar de 47 a 250 milissegundos.
Por exemplo, call tem 250 milissegundos. É call, né? Long, né? Tem 250 milissegundos. Não tão. Como isso foi um CI feito para a língua inglesa, para falar inglês, ele não tem fonemas da língua portuguesa, não tem como anasalado, não, como eu falei. Ele tem o fonema TH, mas não tem o fonema não. Então o resultado é que a voz na Taito parecia uma voz de um estrangeiro, de um norte-americano falando português. Era uma voz, digamos assim, com sotaque, né? Se é que existe sotaque para uma voz gerada por um circuito integrado, né? As palavras e frases são formadas por um comando sequencial de fonemas. Por exemplo, bola, B-O-L-A. Aí ele primeiro manda o fonema 0E, quando termina o fonema 0E ele manda 3C, quando termina o fonema 3C ele manda 18, quando termina o fonema 18 ele manda 24. Então essa sequência 0E, 3C, 18, 24 forma a bola, a união dos quatro fonemas. Você só pode mandar o fonema 3C quando o fonema 0E acabar. O fonema 0 acabou, você manda 3C. Quando o fonema 3C acabou, você manda 18. Quando o 18 acabou, você manda 24. O problema é que cada fonema tem uma duração. Então você não pode estimar, não é fácil você estimar essa duração. Então você tem que ter um jeito de você saber quando o fonema acabou. E o circuito integrado vai formar isso. Vamos ver mais à frente. O som é robotizado sem emoção. O SC01 possui parâmetros de inflexão, que tentam contornar essa limitação e transformar o áudio mais parecido com a voz natural. Na prática não consegue, fica a voz robótica mesmo e paciência, né? Mas ele tenta dar uma mudada, uma modulada na voz, com os registros I1 e I2, com os comandos I1 e I2, chamados de inflexão, para tentar tornar a voz mais humana. Mas na prática é um robô norte-americano tentando falar português. Esse aqui é o diagrama em blocos, né? Então você tem a entrada de dados P0 a P5, que são os fonemas, né? São os comandos dos fonemas, quando vem aqueles números que eu falei. Então 2 elevado a 6, 64, são 64 fonemas disponíveis. Quando você tem um fonema aqui disponível na entrada, você manda o comando strobe. Pum! Aí dá um clock aqui nesses flip-flops e ele transfere esses valores que estão aqui nas entradas para o algoritmo de construção de fonemas. Ó. Aí, opa, surgiu um fonema, ele vai falar o fonema. Aqui é uma caixa preta, bicho. É o segredo industrial da empresa. Então você passa por uma fonte de voz, que tem os fricativos, tem os fricativos, não, a inflexão. Você tem os fricativos, que tem o atrito, né? O chave, por exemplo. Chave está fazendo um atrito. Então, o fonema fricativo. Tem o fonema fricativo, a inflexão não funciona em fricativo, só funciona nos outros fonemas. Vai para a função 1, função 2, função 3, função 4, que a gente não sabe o que é. Vai para o amplificador operacional e sai na saída zero. Basicamente é isso. Bom, lembra que eu falei que você tem que saber o tempo para você só pode mandar o 3C quando terminar de falar o 0E? Você não pode falar o O antes de falar o B, tem que falar bola, tem que falar primeiro o B, depois o O. Então, como é que você faz? Quando você manda um strobe, além de você transferir esses dados para o algoritmo de construção de fonemas, você reseta esse flip-flop aqui, certo? Então, isso aqui vai para zero. Aqui, ó, R de reseta, você resetou essa memória. Quando o fonema recebe a construção do algoritmo, ele manda um pulso para cá, set, e seta essa saída aqui enquanto estiver pronunciando o fonema. Então, enquanto o AR estiver ativo, a CPU não pode mandar outro fonema, porque o SC01 está gerando o fonema anterior, o fonema atual. Quando ele terminou de falar o fonema atual, isso aqui muda de estado, aí a CPU, opa, terminou de falar um fonema, vou mandar outro. Aí ele muda aqui os estados da porta, manda um strobe e vai fazer o O. Já falou o B, vai fazer o O. Aí o circuito se repete. Transfere esses dados, vai produzir o fonema O. Quando terminar de produzir o fonema O, ele gera um sinal aqui que avisa ao microprocessador que terminou o O. Aí o microprocessador manda o L, assim sucessivamente até fazer o L. Ou então fazer uma frase inteira. Eu sou o Cavaleiro Negro à procura de um desafio, né? Aquela frase famosa. Então, ó, entre eu e sou tem um espaço. Eu sou o Cavaleiro Negro à procura de um desafio. Isso também já foi pensado aqui, ó. O comando 3E é um comando sem som de 185 milissegundos, ó. E o comando 3F é um comando sem som também menorzinho, de 47 milissegundos. Então, por exemplo, entre uma frase, você pode usar o comando 3E, que é mais longo.
Agora, entre uma palavra e outra, você pode usar o 3F, que é um comando curto de 47 milissegundos. Ok? De novo, a duração do som depende do fonema e da frequência do gerador de clock. Provavelmente, os valores daquela tabela são válidos para a frequência de clock de 720 kHz, recomendada pelo fabricante. Ok? TP1, TP2, TP3, NC e NC não são conectados. R é a realimentação negativa aqui do amplificador operacional. O problema é que esse R é um mistério. Ninguém sabe qual é o valor, ninguém sabe se é infinito, se é 1K, 2K, então esse R é um mistério, né? A O é a saída áudio output, a F é a saída de realimentação. Então você pode transformar isso aqui usar isso aqui como um amplificador operacional por meio da realimentação, né? CB é um pino para facilitar em sistemas portáteis, você consegue construir diretamente saídas classe B, né? Então aqui, por exemplo, você tem uma saída classe B, né? São dois transistores push-pull. Então você pendura o CB na base do transistor PNP e o AO na base do transistor NPN. Você pode também usar essa configuração, ligar tudo e mandar para um transistor PNP operando em classe A. Ou você pode fazer como a Taito fez, né? Ligar esses dois, não ligar o CB e mandar para um amplificador independente e finalmente para o alto-falante, né? Aqui nós temos um esquema, então você tem a saída de a saída de strobe tá, deveria estar por aqui. Ah, strobe tá aqui, STB. Essa saída, isso aqui está recebendo do microprocessador via a 6821, está recebendo um pulso. Opa, ele recebe. Aí você antes coloca o fonema que você quer falar aqui, ó, na entrada PS1 até PS5. Eu botei essa de som, né? Porta de som, de sintetizador. Então, por exemplo, você bota. Qual é o fonema aqui? Por exemplo, você quer falar o id pin. Você bota o fonema 27. Você bota o número 27 aqui e dá um strobe. Pum, deu um strobe. Aí ele, opa, tem que falar o fonema pin, o i do pin. Aí ele sai o som aqui, ó, na saída A0 e a F, sai o som aqui. Enquanto ele estiver falando o fonema I de PIN, ele vai dar vai dar um sinal aqui AR para entrar, eita, para entrada CA1. Então o microprocessador vai saber, ó, eu não posso mandar outro fonema enquanto essa entrada não desabilitar. A entrada desabilitou, ele preenche com um novo fonema aqui e manda o strobe de novo e o ciclo se reinicia. Aqui são aquelas entradas em 1 e 2 do fricativo. Aqui é o clock, né, que nós vamos ver no esquema. Então, é basicamente isso, é C01. O sinal saindo aqui passa por um ajuste que só ajusta o volume da voz sintetizada e encontra o sinal dos sons genéricos gerados por aqui. Aí eles são amplificados, como já foi dito, por esses dois transistores, passa por um ajuste geral de volume e finalmente amplificado no TDA 2002, né? Hoje ela tá pesada. Cadê aqui? Agora vamos voltar aqui para o Acrobat. Deixa eu diminuir o tamanho. Então, dito e feito, né? Então, a entrada CA1, tá vendo a R? É essa entrada aqui, ó, do microprocessador. Ela vem daqui. Eu só não liguei direto porque ia ficar confuso, ia ficar feio, né? Aí eu coloquei essa portinha aqui indicando que estão juntos, né? Então, o CA1 tá avisando para o microprocessador que ainda tá falando o fonema. E aqui, ó, o CB2 sai por aqui, passa por um reforço no 74LS07, chega no STB, né? E as entradas PB0 a TB7, ó, são reforçadas, ó, PB0 a TB7 são reforçadas por esse 7407 e vira PS0 até PS07, até PS7. Então isso aqui no fundo, PS0 é o PB0 amplificado de potência, né? PB1 amplifica de potência e vira PS1, né? Então, os sinais, o comando de voz chega aqui, se tiver as inflexões também chega aqui, o PS6 e PS7, dá um strobe. Deu o strobe, ele vai falar o fonema. Enquanto estiver falando o fonema, ele gera um AR que vai para CA1. E ó, CA1 vem para cá e vai lá para o microprocessador. Beleza? E
as outras entradas. As outras entradas já foram ditas. O CB1 é quando tem 0, 0, 0, 0, que passa por esse inversor aqui, vira 1, 1, 1. Então, todos 1 aqui, e inverte, vira 0, ele manda o nível 0 para CB1 aqui, ó, indicando que é para parar de falar qualquer coisa. Terminou o comando, para de falar. Se isso aqui não estiver ativo, significa que tem algum comando vindo lá da interface. É para a máquina ou gerar um som ou falar alguma coisa. Ok? CA2 é uma saída, ele acende o LED, ó, aquele LED que tem na placa Centervox, e também tranca a entrada de forma a não receber sinal da interface. Quando é que você não quer receber sinal da interface? Quando você estiver usando o PB0 ou PB7 para operar o SC01. Então, quando você estiver usando essa porta aqui como saída, você tranca a entrada. Lógico, você não quer receber nada, você tranca a entrada. Como é que você tranca a entrada? Por um CA2. Trancou a entrada, você não vai receber comando nenhum por aqui. Porém, você vai poder enviar para a Cindervox o comando de som. Ok? Você repara aqui, ó, PB tá mandando para os PBs, ó, mas você vai estar trancando. Finalmente, conversou a DA. Aqui você tem um número de 0 a 255, né, um valor de 0 a 255, que são os 8 bits dessa porta A. Ela vai para esse conversor AD, deixa eu dar um zoom aqui, MC68 1408. Tem um outro CI na status que vem com 408 também, só não tem esse prefixo MC, né? E atenção, ele recebe tensão negativa e tensão positiva, tá? E terra. Então ele recebe as duas tensões, né? E a saída é do pino I/O, tá vendo? A saída é aqui no pino 4, né? Conversor digital para analógico é o tipo de coisa que parece simples, mas é mais complicado do que você imagina. Se você pegar no livro didático, vai dizer que você pode fazer um conversor digital analógico com resistores, resistores, um amplificador operacional, parece tudo simples. Na prática, você fazer um conversor digital analógico bem feito é mais difícil do que você imagina. A começar pela tolerância dos resistores, tá? Então, imagina naquela época que você tinha tolerância de 10%, 5% nos resistores. Então, era mais jogo você fazer a coisa direito e usar um circuito integrado próprio para isso. Então, ele pega os valores digitais aqui e converte para um valor analógico. Tipo assim, se todas as entradas tiver 0, ele manda 0 volts. Se todas as entradas tiver 1, ele manda 5 volts. Então, qualquer valor aqui vai ser entre 0 e 5 volts. Então, ele pode fazer qualquer forma de onda, né? Pode fazer uma senoide, uma triangular, só variando os sinais que estão chegando aqui nas entradas digitais. Você pode ter uma senoide, pode simular um ruído, pode fazer uma dente de serra, pode fazer qualquer forma de onda que você quer, né? Esse sinal sai por aqui. Repara, está uma configuração estranha no BC549, mas ó, o BC549 está sendo alimentado também por duas tensões, ó, a tensão positiva no coletor, a tensão negativa no emissor. Então faz sentido que a base esteja aterrada, porque a base está positiva em relação ao emissor, certo? A base está positiva em relação ao emissor. Bom, então a configuração base comum, o sinal entra no emissor, sai no coletor e vem para o transistor Q104, que é um amplificador e vai ser amplificado, tá? Então, basicamente, a Synthavox é, é uma placa complexa, admito que é uma placa complexa, quase tão complexa como a CPU, em certos aspectos até mais complexa que a placa CPU, mas é uma placa que dá pouco defeito, tá? Eu confesso que é uma placa que dá pouco defeito. Próxima aula a gente vai falar é, da, da Synthavox, defeitos. Vou ver se eu boto uma foto da Synthavox aqui para a gente mostrar onde estão os componentes. Vai ser uma parte mais prática, tá? A placa Synthavox com a expansão AY, talvez eu dê a aula mais lá na frente, porque ainda não refiz o desenho. Eu preciso refazer o desenho para poder dar a aula e explicar para vocês como funciona, né? Bom, pela atenção, obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tenha uma ótima noite. Tchau.